Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6. Se você achou, diga amém. Mesmo assentados, mas em reverência, eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura em nome de Jesus, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que te havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Ó Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome. Queremos que o Senhor possa nos conduzir a glorificar o teu nome. Queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra possa achar abrigo em nossos corações. Rogamos a ti, Senhor, que a iluminação do teu Espírito possa nos fazer conduzir a entender as verdades da tua palavra, ó Deus, para a glória do Senhor. Leva nossa mente cativa a ti, Senhor, e que ela possa ser aplicada aos nossos dias e às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós temos chegado à reta final dessa série de mensagens que iniciamos há alguns dias atrás, o culto segundo Deus. Estamos fazendo a exposição do livro de Malaquias, e como é de costume, nós não poderíamos deixar de falar sobre Malaquias capítulos 3, versículo 10 e 11. Então, hoje nós queremos entender um pouco sobre esse texto. Mas antes de adentrar a esse texto de verdade, eu gostaria de lembrar a vocês algumas coisas. Desde o capítulo 1, nós estamos percebendo que nas exposições, Deus, usando Malaquias, trabalha com o povo com perguntas e respostas. Na primeira instância, nós vemos no primeiro capítulo, Deus relembrando o povo do seu amor. Eu vos amo. E aí Deus começa a retratar do culto, das suas ofertas, da vida moral, daquilo que eles estão fazendo de errado, todos os aspectos relacionados ao culto, e que Deus está dizendo para o povo: eu não estou aceitando o culto de vocês. Isso tem nos feito refletir sobre o nosso culto, pois o culto é de extrema importância para Deus, e Deus está repreendendo eles. O povo está voltando de um cativeiro, eles estão reconstruindo o templo, a sua vida religiosa não estava como era antes, eles não olham para o templo como olhavam para o templo de Salomão, e tudo isso tem feito com que a sua vida religiosa tenha sido feito cada vez menos de agrado a Deus.
Dessa forma, o que eles estão levando para Deus como ofertas não estava de acordo. Os sacerdotes estavam aceitando tudo o que eles estavam levando de bom grado. A liderança estava corrupta, o povo estava sendo amaldiçoado, as suas colheitas estavam sendo amaldiçoadas. Deus não estava aceitando a nação, estava rejeitando eles. E aí uma pergunta diante de tudo isso nos reflete: por que Deus não acaba com esse povo? Se Deus não aceita as suas ofertas, se Deus não aceita o seu culto, se eles estão em pecado diante deles, por que Deus não extermina esse povo? Assim como ele fez no passado com Sodoma e Gomorra, por que ele não acaba com esse povo? E aí, irmãos, nós temos que lembrar, e é exatamente o que o primeiro versículo que nós lemos hoje nos traz à memória. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Diga ao seu irmão, senhora, Deus não muda. Deus não muda. A ação imutável do Deus Todo-Poderoso faz com que Ele consiga ainda buscar o povo e levar o povo ao arrependimento. Deus não muda porque Ele fez um pacto com esse povo. Nós vamos ver, irmãos, especialmente nesse texto, a ação pactual com o povo. Deus escolheu esse povo. Ele disse: eu serei vosso Deus e vocês serão o meu povo. E há uma relação pactual com o povo. E nós vamos ver, irmãos, desde o Antigo Testamento, um ciclo vicioso que acontecia. O povo era de agrado a Deus e Deus abençoava o povo. Mas o povo, por sua vez, tende a pecar. O pecado persegue o povo de Deus. A idolatria, o envolvimento com outras nações, os casamentos mistos, toda uma ação que faz com que o povo decaia diante de Deus e peque. Então Deus corrige o seu povo, amaldiçoa o seu povo e faz com que o povo se arrependa. E aí novamente o povo entra no ciclo de fazer a vontade de Deus. Isso ao longo dos anos e ao longo da progressividade da Bíblia, nós vamos ver isso acontecendo. O povo está bem, peca, o povo é corrigido e volta novamente a servir a Deus. O que me chama a atenção é que isso acontece nos nossos dias do mesmo jeito. Mas Deus agora olha para o povo que está agora em um estado de pecado, não oferecendo a Deus o que deveria oferecer, levando a Deus o resto, e Deus olha para esse povo e, em primeiro lugar, no primeiro capítulo ele diz: eu continuo amando vocês. E agora ele diz: porque eu não consumo vocês? Porque eu não mudo. A minha imutabilidade e o meu amor por vocês não mudou. Por isso eu quero que vocês entendam: voltem para mim, se arrependam dos seus pecados. Isso me faz, irmãos, chamar a atenção uma coisa muito interessante. É que a relação pactual, ela tem algumas exigências. E a exigência da relação pactual para com Deus é obediência. Diga ao teu irmão assim: olha, seja obediente para com Deus. Essa relação de obediência, essa relação pactual com Deus, faz com que o povo, quando obedecesse a Deus, era abençoado. À medida que o povo obedece a Deus, Deus abençoa o povo, Deus abençoa sobre medida o povo. Mas à medida que o povo desobedecia a Deus, o povo também era amaldiçoado e corrigido por Deus. O interessante, irmãos, é que Deus não é Deus que quebra o pacto. Em nenhum momento da história, em nenhum momento da revelação, nós vamos ver Deus quebrando a sua aliança. É por isso que ele diz: eu não mudo. Ele não quebra a aliança. Quem quebra a aliança, irmãos, somos nós. O povo quebra a aliança, o povo desobedece a Deus, o povo oferece a Deus o que não deve. Nós, por muitas vezes, fazemos isso e continuamos a fazer. Mas talvez você esteja dizendo assim: pastor, isso foi para Malaquias, isso foi para o povo da antiga aliança. Mas quando nós vamos agora ver a nova aliança, Deus, Ele
cumpre a nova aliança, e essas exigências de Deus continuam na nossa vida. À medida que nós temos um relacionamento agora com Deus Todo-Poderoso, com o Criador do Senhor, com o Criador dos céus e da terra, com o nosso Senhor, único Salvador, a mesma coisa que acontecia no passado acontece hoje. À medida que eu obedeço Ele, eu sou abençoado. Mas à medida que eu também não obedeço a Ele, eu também sou amaldiçoado. Esse termo de aliança não foi revogado, pelo contrário, Deus ratificou essa aliança, Cristo cumpriu, e aquilo que era sombra no passado, as ofertas de animais, as ofertas de gratidão, o tabernáculo, a entrada do sumo sacerdote, era sombra, agora em Cristo é cumprido. Cristo é o próprio sacrifício. Nós agora somos mais gratos a Deus, porque nós não precisamos oferecer sacrifícios de animais a Deus, porque Ele mesmo se sacrificou por nós. Essa relação pactual agora é mais séria ainda para nós, porque agora nós temos um sumo sacerdote que agora abre as portas e faz com que nós possamos todo dia, o dia todo, estarmos na presença dEle, servindo a Ele, glorificando a Ele, todos os dias. E nas nossas reuniões solenes como essa, nós podemos cantar ao Senhor a sua verdade, nós podemos glorificar a Ele por meio da pregação e por meio da comunhão, estarmos juntos, glorificando e servimos ao Deus que continua nesta aliança e nesta relação pactual. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que mesmo que nós, pecadores, e por muitas vezes parece que nós desistimos de Deus, mas eu quero dizer para você, por mais que você pense em desistir, Deus, Ele não muda, Ele não desistiu de sua vida, Ele vai continuar a dizer, como Ele disse para esse povo, olha o versículo 7, desde os dias dos vossos pais, vocês são desobedientes, vocês se desviaram da verdade, dos meus estatutos, que eu mandei vocês guardar, vocês não guardaram, e Ele diz, tornai-vos para mim, se arrependam dos seus pecados. Deus, irmãos, Ele é gracioso para com a nossa vida e insiste em nós. Se a relação pactual dependesse de mim e de você, nós não teríamos, irmãos, relacionamento mais com Deus, porque nós seríamos o primeiro a não querer servi-lo. Mas Ele diz para mim e para você nessa noite, eu não desisti. Eu não desisti de você. Eu não mudei. Vocês continuam sendo o meu povo. E eu continuo sendo vosso Deus. E Ele nos conclama, Ele nos chama a atenção, arrependam-se dos seus pecados. Quem nos faz, irmãos, perseverar, não somos nós. Há uma exigência para nós de obedecermos. Precisamos, irmãos, lutar contra o nosso pecado. Precisamos, irmãos, lutar contra as nossas vontades pecaminosas. Mas, irmãos, além de nós queremos obedecer, o próprio Deus faz com que Ele continue nos amando. Ele mesmo faz com que nós venhamos a perseverar. É Ele quem insiste em mim e em você. E por isso, irmãos, nós precisamos responder a Ele com obediência. Por isso nós precisamos, irmãos, entender que Deus requer de nós essa relação pactual, e essa relação pactual exige de nós obediência, e uma obediência que faz com que nós venhamos a glorificá-lo ao Senhor. Por isso, irmãos, o real desse texto não está fundamentado nos dízimos e nas ofertas. O que a teologia da prosperidade tem ensinado de forma errada, dando uma ênfase enorme aos dízimos e às ofertas, o que Deus está mostrando aqui é que o dízimo e a oferta é, na verdade, uma resposta à gratidão a Deus pela sua insistência em nós. À medida que nós obedecemos ao Senhor,
nós não temos problema de sermos fiéis a Ele. Por isso Deus está dizendo agora uma relação pactual, por isso que Deus está dizendo agora um exemplo, por isso que Deus está dizendo agora: desde vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo diz: em que havemos de tornar? E aí Deus dá um exemplo. Por acaso o homem roubará a Deus? Uma concepção humana, nós podemos roubar a Deus? E aí Deus diz: todavia vocês me roubam, todavia vocês estão me roubando, vocês me roubais nos dízimos e nas ofertas. E aí ele mostra a relação pactual. Porque vocês estão me roubando, maldito sois. Mas se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu vou vos abençoar. Essa é a relação pactual que nós também temos, e isso precisa ser entendido por nós. Mas eu não posso deixar de falar e explicar a relação desse dízimo, pois esse dízimo, irmãos, na verdade é uma ação e faz parte do culto. Irmãos, nós precisamos entender que as tribos, o povo de Deus foi dividido em 12 tribos, e uma tribo, a tribo de Levi, ela foi separada para cuidar do culto a Deus. Esse povo, essa tribo em especial, e dessa tribo dos filhos de Levi, saem os sacerdotes e os levitas. Esse povo não recebeu terra para trabalhar, esse povo não recebeu o arado na mão, mas pelo contrário, a grande responsabilidade de oferecer culto e levar o povo a cultuar a Deus, a receber as ofertas de gratidão, as ofertas pelo pecado, e isso tudo, irmãos, era uma exigência para Deus. Mas como é que esse povo, essa tribo, essa grande multidão, iria se sustentar se não tem terra para arar? Deus instituiu então dessa forma as ofertas e os dízimos. As ofertas das 10 tribos, das 11 tribos, eram exatamente para a manutenção da casa do Senhor, para cuidar dos órfãos, dos viúvos e das necessidades dos levitas e dos sacerdotes. Portanto, irmãos, isso era uma prática natural do povo. O povo trazia seus dízimos, o povo trazia as suas ofertas de gratidão ao Senhor. E dessa forma, irmãos, era sustentado o templo, os levitas, os sacerdotes, e as necessidades sociais também eram sustentadas. Contudo, o povo, nesse momento, está ofertando a Deus. A palavra trazei todos os dízimos, a palavra no grego aqui, no hebraico na verdade, poderia ser melhor traduzido como trazei todo o dízimo, não todos os dízimos. A ideia é que o povo está levando ainda seus dízimos, mas não está levando todo. A prática que eles estão fazendo, e é isso que, irmãos, ao longo do texto nós podemos perceber, é que a prática religiosa do povo está continuada a sendo feito. Eles continuam cultuando ao Senhor, eles continuam oferecendo a Deus as suas ofertas de holocausto, eles continuam trazendo seus dízimos a Deus, mas essas coisas estão sendo feitas de todo jeito, e não tem sido trazido o dízimo todo, mas sim a metade daquilo que deveria ser feito. O povo está passando por uma crise social, por uma crise financeira, e dessa forma, eles não estariam oferecendo a Deus o que deveriam oferecer, o todo. Isso me lembra, irmãos, exatamente de um texto lá de Ananias e Safira. Isso agora não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Ananias e Safira resolveu vender sua propriedade. Não lhe foi pedido nada. Eles ocultaram a verdade. Eles mentiram com relação ao valor do terreno, separaram um valor e entregaram outro, e nesse momento, a ação da mentira e não ter ofertado o todo, Deus efetuou seu julgamento. A desobediência leva à maldição. Aqui, irmãos, a ideia continua a mesma, é que eles estavam continuando servindo a Deus, prestando seus cultos religiosos, cantando,
levando os holocaustos, mas os holocaustos não eram mais os perfeitos, era o pior, e levando os seus dízimos, o dízimo da colheita, o dízimo da uva, o dízimo que eles tinham da sua manutenção, estavam levando, só que não estavam levando todo. Então, isso nos chama a atenção, irmãos, que a preocupação de Deus não é com o recurso financeiro. Deus não está preocupado, irmãos, com o recurso financeiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele faz levantar de onde não tem. Deus é dono de todas as coisas. Deus não está preocupado, irmãos, com o dízimo que você vai dar. Deus está preocupado, irmãos, em você entender a relação pactual e dessa forma ser íntegro, obediente à verdade que Ele instituiu. Deus estava cobrando, irmãos, a obediência e a integralidade do povo. Deus estava fazendo, irmãos, que eles pudessem vislumbrar que o que eles estavam fazendo não eram aceitos por Deus. Por isso, irmãos, apenas trazer o dízimo, e aí eu preciso agora bater nessa tecla, que muitas pessoas entendem que só o ir por culto e entregar o dízimo garante sua salvação. Não, irmãos. Deus não está interessado no seu dízimo. O seu dízimo é resposta de gratidão a Deus. Suas ofertas é resposta de gratidão a Deus. Contudo, Deus está interessado na sua obediência aos seus estatutos e à relação pactual. Se você não faz isso, significa dizer que você está desobedecendo a Deus. Não está levando a sério aquilo que Deus colocou como prioridade. Mas aí talvez você com a sua cabecinha está dizendo assim: pastor, eu entendo isso no Antigo Testamento, mas no Novo não existe essa palavra. Realmente, a palavra dízimo no Novo Testamento não existe, eu tenho que falar isso. Mas por que nós continuamos dando dízimo? Em primeiro lugar, porque continua sendo um princípio aprovado por Deus desde o começo. Em segundo lugar, nós vamos perceber que o Evangelho, as cartas, foram escritas, em primeiro lugar, o Evangelho é escrito para mostrar o reino de Deus e a revelação de Cristo. As cartas foram escritas em cima de problemas que as igrejas estavam efetivando. Por exemplo, a carta de 1 Coríntios, Deus inspira o apóstolo Paulo a escrever diante dos problemas que a igreja de Coríntios estava passando, as divisões, os relacionamentos. Mas você vai perceber, por exemplo, no meio da carta, o apóstolo Paulo falando das ofertas segundo suas prosperidades. Nós vamos perceber no Novo Testamento que o povo deve dar a Deus com alegria, deve dar a Deus com constância, e deve dar a Deus segundo a sua prosperidade. Essas palavras são do Novo Testamento. Então você vai perceber que algo mudou no Antigo Testamento para o Novo. No Novo Testamento, o povo deve dar igualmente no Antigo Testamento com alegria. Também deve dar igual ao Antigo Testamento com constância, ou seja, sempre está oferecendo ao Senhor. E também segundo a sua prosperidade. Essas palavras, irmãos, não transformam a ideia do dízimo, mas apontam para o dízimo. E se nós fôssemos, irmãos, realmente pela palavra do Novo Testamento, nós não deveríamos apenas dar 10%. Deveríamos dar muito mais. Muito mais ao Senhor. Contanto, a teologia que infelizmente tem sido pregada por aí, nos faz compreender esse relacionamento pactual de forma errada, entendendo que apenas eu dar, serei abençoado. A ideia não é apenas dar, mas a ideia principal que Deus nos chama a atenção no texto de Malaquias é sermos obedientes. E essa obediência, o dízimo é apenas um exemplo. Porque, irmãos, nos capítulos anteriores ele está falando de relacionamento conjugal. Nos capítulos anteriores ele está falando de uma liderança corrupta.
Nos capítulos anteriores, ele está falando de uma prática que eles deveriam fazer. Desta forma, Deus está preocupado com a nossa obediência a Deus e com nossa integralidade, ou seja, diante de um Deus que nos coloca e se relaciona comigo e com você, de forma pactual, pois Ele morreu na cruz por nós. O seu sangue pagou o meu e o seu pecado. Ao entendermos isso, a nossa ação é de obediência aos seus estatutos, é de obediência à sua palavra, e para isso eu preciso compreender a sua palavra. O problema, irmãos, é que o povo não conhece as Escrituras e ficam ouvindo na mídia tudo que a mídia diz e não se deleita, não busca na verdade as Escrituras, e dessa forma, irmãos, continuam a viver o que muitos estão vivendo, que é um pragmatismo cristão, é a prática pela prática, a religiosidade aflorada, onde eu me responsabilizo apenas em ir para o culto e entregar o dízimo. Deus não quer isso só. A minha oferta constante, com alegria e segundo a minha prosperidade, remete ao dízimo do Antigo Testamento. Então, dessa forma, é um princípio que Deus coloca. Eu não posso dizer que no Antigo Testamento é uma lei, mas no Novo não é a lei, mas há uma constância, há um princípio, há uma regra para que nós possamos entender isso em nossas vidas, e dessa forma eu preciso entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que Deus me dá, o fim dele é glorificar a Ele. Então suas posses, suas capacidades, sua inteligência, sua disposição, o seu serviço, tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. E se Deus tem te feito próspero, irmãos, seja próspero para com Deus. Se Deus tem abençoado você, entenda que Deus vai te abençoar. Mas uma coisa eu preciso dizer, irmãos, que não é segundo o que a teologia diz, porque eu vou dar a minha oferta, Deus vai ter que a obrigação de me dar em dobro. Não existe isso. O que Deus está dizendo aqui é, a relação pactual com vocês, à medida que eu receba a obediência de vocês, e a exemplo disso, porque vocês têm me roubado, eu quero que vocês se arrependam. À medida que vocês se arrependessem e agora tragam, não a metade do dízimo, mas todo o dízimo de vocês, eu vou começar a abençoar vocês. Vocês estão sofrendo porque vocês estão desobedecendo a mim. A vinha é estéril, o céu não dá chuva, e vocês estão sofrendo na mão dos persas. Mas se vocês entenderem, e ele diz, olhe comigo o texto, verso 10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro, irmãos, era um compartimento que era se colocado os cereais, os animais, tudo que era trazido como oferta e como dízimo ao Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Esse é um dos poucos textos que Deus diz, me provai-me nisto, que eu vou abençoar vocês pela minha imutabilidade, porque eu não mudo, porque eu sou fiel à minha palavra, eu não mudo. Me prove, para ver se vocês me oferecendo, me obedecendo aos meus estatutos, eu não vou ser fiel a vocês. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus. As janelas do céu é exatamente a ideia de chuva para a colheita. Eu vou derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Vou repreender o devorador. Irmãos, alguns tendem a dizer que o devorador é um demônio. Nesse texto, irmãos, o devorador na verdade é um gafanhoto. Uma espécie de gafanhoto que vinha como um grande enxame e em segundos matava e comia toda a colheita do povo. E Deus está dizendo para eles, olha, à medida que vocês são fiéis a mim, à medida que vocês são obedientes a mim, a meus estatutos, eu vou repreender o devorador. Esse gafanhoto vai passar longe da vida de vocês. Os seus cereais, a sua colheita, vão ser intacta. E aí, na vossa vida, a vinha não vai ser estéril. Pelo contrário, ela vai florescer. Todas as nações
chamarão vocês de felizes, porque vocês têm uma terra deleitosa. Quando entendemos isso, irmãos, nós vamos prestar atenção em algumas coisas importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, o culto é uma expressão da nossa obediência a Deus. Nós estamos cultuando ao Senhor, e o nosso culto reflete o nosso relacionamento pactual ao Senhor. Então nós estamos aqui em obediência a Deus, para ouvir sua palavra, sermos guiados pela sua palavra, para em comunidade servirmos, glorificarmos a Deus, juntos obedecermos ao Senhor. Em segundo lugar, essa obediência, ela traz bênção para as nossas vidas. A desobediência, ela traz maldição. Contanto, eu preciso entender com vocês que o exemplo do dízimo é algo que mexe muito com as nossas vidas. À medida que eu sou obediente aos princípios de Deus, e por sua vez, quando eu compreendo isso, que a minha gratidão, que a minha obediência, eu reflito isso, volto isso para Deus com as minhas ofertas, com os meus dízimos ao Senhor, eu serei abençoado. Contanto, isso não significa dizer que nós não seremos isentos de sofrimento. Não. Não significa dizer que nós somos agora blindados contra o sofrimento na nossa vida. Não significa dizer isso. Não significa dizer que você, sendo fiel, não vai passar por uma luta financeira, mesmo sendo fiel dizimista. Mas, quando nós entendemos a obediência, mesmo no sofrimento, nós vamos perceber o cuidado de Deus e o cumprimento da sua palavra em nossas vidas, porque Ele não muda. Ele continua sendo fiel e vai nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, é importante entendermos essa obediência, de tal modo que eu preciso devolver a Deus, generosamente, com alegria, com constância, e segundo a minha prosperidade. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que muitos irmãos, diante da crise financeira, a primeira coisa que nós cortamos da nossa vida é o dízimo. É a oferta ao Senhor. Primeira coisa. Estamos passando por uma crise nacional. As coisas estão se apertando. Dessa forma, a primeira coisa que eu vou cortar no meu orçamento é o dízimo. É uma tendência natural nossa. Só que o texto nos faz entender que a nossa obediência a Deus, aos seus estatutos e à sua aliança, reflete para Ele que nós confiamos no sustento dEle. Não é o teu salário, não é a tua aposentadoria, não é o teu trabalho que te sustenta. O que você tem hoje é para a glória dEle. O que você é hoje é para a glória dEle. Por isso, seja grato a Deus segundo as tuas prosperidades. Seja grato a Deus segundo o que Deus tem te dado. E não rompa, não quebre a aliança. E quando eu falo isso, irmãos, nós precisamos entender de uma vida de integralidade. O dízimo é usado aqui apenas como exemplo para mostrar que por muitas vezes a nossa tendência é sempre cortar o nosso relacionamento com Deus. Sempre.
nós deixamos de vir para o culto por causa de certas coisas, amizades, por famílias. Parece que o culto não é de importância, mas eu entendo que o culto é importante. Esse momento nos alimenta, esse momento nos faz ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Esse momento nós somos guiados pela palavra. A palavra ela é ministrada e nos alimenta. Dessa forma, irmãos, esse culto solene é refletido para a glória do Todo-Poderoso. É aqui que nós ouvimos a palavra, é aqui que nós oferecemos a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. É nesse momento, então, se Deus tem o culto como importante, como algo que expressa a nossa obediência a Deus, eu preciso estar em relação pactual a Deus, em obediência a isso. Eu estou falando do culto para não estar falando do dízimo. Porque eu estou falando, irmãos, porque quando nós temos as primeiras oportunidades de dar um pulo fora, nós cortamos logo Deus. Isso é no nosso casamento, é no nosso trabalho, nas nossas vidas. Deus nos chama a atenção, irmãos, aqui a algo muito maior do que apenas dar o dízimo. Há uma relação com Ele e o nosso retorno para com Ele de obediência. Por isso eu preciso entender e sair dessa noite aqui com a nossa mente convicta de que meu culto é uma expressão de gratidão e de obediência a Deus. A minha obediência vai trazer bênção para a minha vida. A minha desobediência, maldição. E a minha oferta, o meu dar ao Senhor, ela precisa ser generosa, alegre, segundo a minha prosperidade, segundo o sustento de Deus na minha vida, porque isso vai demonstrar que eu confio em Deus, seja no pouco, seja no muito. O meu coração está no Deus que me sustenta de todas as coisas. Entendendo isso, eu não vou ter dificuldade de entregar o meu dízimo, a minha oferta ao Senhor. Não. Vou ser constante, porque por muitas vezes nós damos um mês, 2 não. Acontece. Não vai ser pesado, porque eu vou estar em obediência a Ele, em gratidão, sabendo que à medida que eu obedeço a Ele, Ele é fiel a Ele mesmo, me abençoando. E sabendo que Ele irá me fazer crescer para a sua glória. A pergunta para nós terminarmos, irmãos, hoje é: você entende que Deus tem um pacto com você? Você entende que eu e você, por muitas vezes, quebramos esse pacto? Você entende que Ele chama você a se arrepender e voltar-se para Ele? Deus nos chama a entender o nosso relacionamento com Ele de forma pactual. E à medida que isso acontece, eu entendo o amor de Deus na minha vida. E a minha resposta a esse amor, toda a minha gratidão, toda a minha obediência, todo o meu serviço, toda a minha vida íntegra, e entendo que o meu sustento vem do Senhor. Amém? Você foi